Olá, senhores telespectadores, esse é o seu canal Rede Previdência, para a apresentação do programa Ao Vivo Doutor. Hoje falaremos sobre as consequências previdenciárias e trabalhistas dos acidentes de trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, compartilhe e curta. Ative o sininho. Você tem mais de 800 vídeos sobre regime geral, sobre regime próprio, sobre complementar de previdência à sua disposição. Bem, hoje contaremos com as presenças das doutoras Ivani Bramante e doutora Shinaide Mafra, falando sobre as consequências previdenciárias e trabalhistas dos acidentes de trabalho. Bem, uma pessoa do povo que gosta de fazer uns versinhos, sabedores da presença das doutoras e do tema, mandou aqui os seus versos que eu vou ler. Ele diz, a linguagem bem popular: Sa doutoras Ivani e Shinaide, que vírus é esse que impenetrou no país, derriçando os empregos, fazendo o povo infeliz. E para se contaminar no trabalho e perder a vida é só um triz. Me disseram que o Brasil é um campeão mundial. Nas mortes por acidentes, estamos muito mal. Será que com o adjutório das doutoras vamos afastar essa sina fatal? Tenho pouca instrução e quase não sei ler. Por isso peço licença para com as senhoras aprender como evitar esse fio da peste, o que tenho de fazer. E para a vida do trabalhador garantir, qual deve ser o proceder? Se existe lei determinando o que o patrão tem de obedecer. E se há fiscalização para nossa vivência proteger. Dado o recado aí para as doutoras Ivani Bramante e doutora Shinaide Mafra, para que vocês dissequem aqui o assunto de hoje e, consequentemente, respondendo aí o nosso telespectador. A doutora Ivani Bramante, se eu for ler aqui o currículo dela, nós vamos ter que fazer um programa de 3 horas. Então, vai me permitir, eu vou citar aqui que a doutora Ivani Bramante é desembargadora do Tribunal Regional da 2ª Região. É também professora de Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo. É especialista em relações coletivas comparadas pela OIT. E é claro que ela não colocou aqui no currículo, mas eu faço questão de dizer, eu já tive oportunidades de diversos encontros com a doutora Ivani aqui no Brasil e fora, por exemplo, lá dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José da Costa Rica, em Genebra, na Suíça, dentro da Organização Internacional do Trabalho, e ela e o marido são 2 pessoas assim simpaticíssimas, participa integralmente tanto das atividades congressuais como extra-congresso. Pode ser dança, pode ser bebida, pode ser diversão, que é com eles mesmos. Bom, doutora Shinaide Mafra é minha amiga, minha parceira, né? Minha colega de pós-graduação. Ela, inclusive, é graduada pelo Instituto Enfoque na advocacia previdenciária, é também professora de pós-graduação e graduação,
e é uma advogada previdenciarista e trabalhista muito bem qualificada. Feitas essas considerações, eu as convido. Vamos trabalhar? Seu boa noite, doutora Ivani Bramante. Doutora Ivani, tá com o microfone fechado, mutado? Abriu? Abriu agora. Tá. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra revê-lo, doutor Ney, saudades. E uma coisa o Covid trouxe de bom, que é nos conectarmos aí mundialmente pela rede de computadores e fazer aí esses contatos virtuais, né? Nós só podemos fazer isso por conta do novo rumo, né? Ou dos novos rumos que a sociedade tomou pós-Covid-19. Então, muitas coisas ruins, evidentemente, mas algumas coisas boas nós podemos aproveitar, né? Que é esse contato e esse bate-papo. Obrigada, doutor. E obrigada pela acolhida, né? Que sempre que eu vou aí na sua terra, como se diz, eu sou muito bem acolhida e já fomos aí em Olinda e tudo mais, no Boneco de Olinda, não é isso? É isso aí. O doutor, não sei se o pessoal sabe, mas o doutor Ney é um dos bonecos de Olinda, né? É o doutor Ney. Muito bem. Doutora Chinade Mafra, seu boa noite. Boa noite, doutor Ney, demais espectadores, doutora Ivani, doutora Helena, um prazer enorme estar aqui. Eu sempre aprendo demais nesses debates, é uma troca de conhecimentos muito bom. Então, espero que hoje a gente atenda aí a todas as perguntas e acrescente muito para todo mundo. Obrigada. Com certeza. Doutora Helena Laranjeira, minha parceira, minha amiga, e, inclusive, me substituiu aqui, né? Substituiu com tanta eficiência que eles não queriam deixar eu voltar, viu? Quase perdi o lugar, devido à eficiência dela. Boa noite, doutora Helena, seja bem-vinda. Muito boa noite, doutor Ney. Muito obrigada pela parceria de sempre, dizer que o senhor fez falta no último programa, mas que conseguimos dar o nosso jeito. Também queria agradecer, né, o aceite do convite da doutora Schneid, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no começo do ano passado. Nós participamos de um evento, na verdade, de um curso juntas, e também muito feliz em conhecer a doutora Ivani, que eu não conhecia. Essa troca é muito importante entre o direito do trabalho e previdenciário, até foi conversada em outro programa que nós tivemos, então vai ser um grande enriquecimento de conhecimento aqui hoje, uma troca muito importante, como disse a doutora Schneid. Com toda certeza. Vamos começar. Doutora Ivani Bramante, me diga, o que a gente tem que fazer para tirar o Brasil, que sempre está ali, terceiro, quarto, quinto lugar, como país recordista em acidentes de trabalho. O que a gente tem que fazer, doutora? Prevenção, né? Precaução e prevenção, não tem outra saída, né? Cuidar do meio ambiente de trabalho é a bola da vez. Aliás, doutor Ney, na Agenda 2030, né, da ONU, inclusive da Organização Internacional do Trabalho, existe um levantamento do número, né, de acidentes de trabalho e a potencialização dos acidentes de trabalho agora por conta das novas tecnologias, né? E uma das doenças de acidente de trabalho que nós falamos, doenças profissionais, é a doença mental, por conta, inclusive, das novas tecnologias, do teletrabalho. Nós temos novas doenças, né, decorrente das novas tecnologias. E essa é uma advertência muito grande que a OIT traz a respeito das novas tecnologias. E agora, potencializada com esse isolamento social que todos nós estamos trabalhando em videoconferência e por computador, e as doenças, né, mentais, elas aumentaram muito por conta do isolamento. O isolamento por si só causa, né, depressão e outros tipos de doenças mentais, mas também a questão da produtividade, da cobrança, né, de metas e resultados. E as novas tecnologias têm uma contradição interna que coloca trabalhador contra trabalhador, né? Porque às vezes as metas são grupais e um trabalhador faz assédio com o outro trabalhador no ambiente de trabalho.
E nós temos novas doenças também decorrentes de novos riscos, porque ao lado dos riscos químicos, físicos e biológicos, nós temos agora os riscos tecnológicos, e nós temos um outro risco, doutor Ney, que é o risco relacional, decorrente do assédio moral, pressão de chefia, né? Que ninguém está se dando conta também. As pessoas pedem dano moral numa ação trabalhista, mas não correlaciona que aquele dano moral lhe trouxe uma afetação psicológica e que aquilo é uma doença do trabalho porque houve um assédio moral, né? Então, são novos rumos, vamos dizer assim, no tema acidente de trabalho, novos riscos que nós temos que nos aparatar. E o Covid-19, ao mesmo tempo, que é um risco patológico, agora também se debate se ele é ou não acidente de trabalho, né? Se qualquer pessoa que contrai Covid-19 está relacionado com o trabalho ou não. E eu queria até falar um pouco da lei previdenciária, né, do artigo 19, que traz o conceito de acidente típico, que é aquele acidente que o fulano cai, quebra a perna e eu consigo ver o dia, o horário que ele se acidentou, e o acidente atípico, que é decorrente do meio ambiente de trabalho, né, em razão dos agentes químicos, físicos e biológicos, ou a doença profissional decorrente da profissão exercida. E aqui nós temos um debate muito grande, porque a própria lei previdenciária, né, ela traz no artigo 20 que não se considera doença do trabalho aquela decorrente de endemia, né, de endemia típica da região onde a doença se desenvolva, a não ser que se prove que o trabalhador ficou de modo particularmente exposto àquele agente agressivo. Então, nós sempre damos exemplo, quem vai para a Amazônia, quem trabalha no estado do Amazonas, lá, endemicamente, já tem a febre amarela, vamos dizer assim, né? E o transmissor lá da febre amarela. Então, não se considera doença do trabalho. Mas se eu mandar um trabalhador daqui de São Paulo vender motosserra lá no meio da mata amazônica, eu estou expondo o meu trabalhador, né? Sem tomar vacina e tudo mais. E se uma mera endemia não é acidente de trabalho, que dirá uma pandemia, né, doutor Ney? E nós temos essa discussão enorme se a pandemia, se o Covid-19 é ou não acidente de trabalho. E o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre esse assunto. E ele disse, olha, pode ser acidente de trabalho. Não é, pode ser. Vai depender aí do caso concreto e das provas e tudo mais. Mas agora, nós tivemos uma lei, né, na área previdenciária, todos sabem disso, uma lei que fixou uma indenização para as pessoas que tiveram aí incapacidade permanente ou até mesmo óbito, né, por conta do Covid-19. E lá listou quais as pessoas e quais as profissões, assim, emblemáticas que o nexo técnico é presumido, vamos dizer assim, o nexo técnico epidemiológico é presumido, que são as pessoas da área da saúde, quem trabalha em necrotério, quem trabalha em laboratórios clínicos, e ali trouxe uma listagem. Então, para aquelas pessoas, por conta desta lei, que embora esteja concedendo uma indenização, né, e aí nós estamos sem saber se essa indenização é assistencialista, se ela é previdenciária, se ela é civilista. E aí eu acho que as nossas colegas aqui de painel vão tratar desse assunto. Nós temos ali uma sinalização que, para aquelas pessoas, pelo menos, que vão ganhar aquela indenização, sem prejuízo, evidentemente, de uma indenização por acidente de trabalho, não é? Que ali não exclui benefícios previdenciários e doenças e outras indenizações. Aquelas pessoas, pelo menos, nós teríamos aí um nexo técnico epidemiológico ou uma com causa ou uma causalidade presumida, né? E consideraria acidente de trabalho, o Covid-19. Então, de partida, eu quero falar sobre esse assunto, né? Depois nós entramos aí no debate com os demais colegas que estão aqui também para falar sobre isso. É muito importante esse tema. Inclusive, eu vejo que essa indenização, eu já até aqui fiz o cálculo, no caso do óbito, não é? Tendo um filho ali que ainda não completou 1 ano de idade,
essa indenização para esse filho pode chegar a R$210 mil, porque se fala em R$10 mil por cada ano incompleto, não é que seja completo ou incompleto. Mas eu comungo da ideia de que, olha, ela vai ser concedida essa indenização de R$50 mil se a pessoa ficou incapacitada permanentemente. Ora, se ela está incapacitada permanentemente, lógico que ela já tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, vamos ver lá o lado da indenização trabalhista, não é? A indenização por dano moral, a material, não é? A pensão vitalícia, e também a estética, né, se houver. Então, mas vamos se aprofundar. Deixa eu botar a doutora Schneid nesse debate, porque eu quero perguntar a ela, doutora Schneid, como fazer para comprovar que a Covid foi contraída no trabalho? Pois bem, doutor Ney, eu queria só acrescentar alguns pontos que a doutora Ivani colocou, que ela estava falando aqui, eu já pensando e aqui anotando. Só umas questões, ela falou aí muito das doenças novas em decorrência dessa questão do uso da tecnologia. Eu estou com um caso, eu faço muito acidente de trabalho, e na maioria das vezes a gente faz aquele NTEP, né? Pega o KNAI da empresa, cruza com o CID e está tudo certo. Só que a gente não tem isso agora com Covid, então não tem um NTEP automático, talvez até tenhamos com essa atualização da portaria, né, de 2309. Então, talvez isso acrescente. Mas, por exemplo, bancários, foi uma pergunta aí que o senhor fez. Bancário esteve exposto durante toda a atividade, foi uma das atividades consideradas essenciais e não parou em minuto algum. Eu tenho vários clientes bancários, é um público que eu atendo muito, e vários tiveram Covid. Só que aí a gente cai numa situação muito complicada. Se eu tive Covid e não fiquei incapacitado, porque eu só fiquei 14 dias em casa, eu não tenho estabilidade no emprego. Então, é muito complexa essa situação. Eu peguei no trabalho, mas não vou ter estabilidade, não fiquei sequelado, não estou previsto nessa lista da lei, porque ele só fala de profissionais de saúde, então, bancário, por exemplo, sequelado, eu tenho alguns que ficaram com problemas respiratórios, psicológicos, porque o bancário já tem problema psicológico naturalmente, em função da atividade, do assédio moral, das cobranças, dos assaltos. Então, termina que uma situação de um Covid adquirido no trabalho agrava uma outra e nada disso é feito. E, doutora, permita-me, aqui no nosso Tribunal Regional, a gente tem uma dificuldade muito grande com esta questão do NTEP. Conseguimos no previdenciário, o nosso TJ aqui é extremamente favorável, mas quando a gente vai para o TRT diz que previdenciário é previdenciário e trabalhista é trabalhista. As coisas não se interconectam, o que, a meu ver, né, não faz o menor sentido. Como é que eu tenho uma doença que me gera uma estabilidade, que inclusive está prevista na 8.213, né, e é aplicada subsidiariamente na Justiça do Trabalho, e na hora de falar da doença e dar um dano em decorrência disso, não existe. Não, essas ideias aqui, para mim, não se conectam. Uma outra situação que aconteceu na pandemia, uma professora, e professor não tem nexo técnico, por exemplo, com Lerdort, e a danada, professora de Direito Civil, só dava aula com um iPad, desse jeito aqui, do jeito que a gente está. Não sei que ideia foi essa dela. E era um iPad aqui o tempo inteiro, vendo os códigos e aqui na tela. Resultado, minha gente, olha a posição. Rompeu todos os ligamentos do ombro, síndrome do túnel do carpo, em 6 meses de pandemia. Dedo em gatilho, a bichinha está com o dedo desse jeito. Já fez 5 cirurgias. Terminamos judicializando para conseguir o NTEP. Então, assim, são várias situações que não tem naquela lista do NTEP, porque ninguém previa teletrabalho, né, na época que foi editado o NTEP, e que a gente vai precisar explorar para gerar estabilidade ao emprego do nosso cliente. É o mínimo, né? Essa estabilidade de 12 meses. Doutora Ivani, e as doutora Schneid, eu quero complementar que realmente o judiciário trabalhista tem 2 fatores que são utilizados na área previdenciária e que nós, aqui na nossa área, nós deixamos a desejar. A primeira é a questão realmente que foi dito aí,
do FAP-NETEP ou do nexo técnico epidemiológico. E uma outra coisa é que nós, na área trabalhista, não primamos pela perícia biopsicossocial, que a área previdenciária está disparado na nossa frente com a perícia biopsicossocial. Então, muitas vezes o acidente de trabalho, ele necessita das 3 perícias. Por quê? Porque aqui, doutora, nós só aplicamos a tabela da SUSEP, que não avalia ninguém. Não avalia o grau da incapacidade, quando nós deveríamos aplicar a tabela CIF. A tabela CIF, que é o Código Internacional da Funcionalidade, não é aplicado na área trabalhista. Agora que começa a ser ventilado. Mas também ninguém pede, na petição inicial, que a perícia seja feita à luz do CIF, e ninguém pede uma perícia biopsicossocial. Então, doutor Ney, eu vou dar um exemplo clássico aqui para o doutor, que eu tenho um engenheiro de 38 anos que ganha 12 mil reais e, portanto, ele é hipersuficiente, né? E ele tem uma lesão na T9 e T10 da coluna e ele fala 2 línguas. E eu tenho um pedreiro semi-analfabeto que mora na favela e tem 5 filhos e que tem 55 anos e que também tem a mesma lesão na T7 e T8. Sob o ponto de vista previdenciário, esse pedreiro vai para aposentadoria por invalidez, porque nós vamos fazer uma perícia biológica, uma psicológica e outra sociológica, e verificar que ele jamais será reabsorvido no mercado de trabalho, verificar que esse pedreiro não tem condição de readaptação profissional ou requalificação profissional, por conta que ele é semi-analfabeto, e isso influencia na indenização cabível. E aqui na área trabalhista, como nós não adotamos a tabela CIF, né, o engenheiro, por sua vez, como ele fala outras línguas, ele tem mais de uma faculdade e ele ganha muito bem, ele tem um padrão de vida mais elevado, ele tem muitas condições de ser readaptado ou requalificado. Então, ele terá o quê? Um auxílio-doença temporária e uma alta médica para voltar com readaptação no mercado de trabalho. Se nós colocamos essas 2 pessoas pedindo indenização por dano material e moral na área trabalhista, os 2 vão ganhar a mesma coisa. Por quê? Porque nós aqui não utilizamos a perícia biopsicossocial e nós aqui não utilizamos a tabela CIF. E por que nós não utilizamos? Porque os advogados não pedem, porque os advogados não cuidam desse tipo de pedido, não consta isso nas petições iniciais. Então, existe uma falha muito grande, às vezes, e nós continuamos aplicando a tabela da SUSEP para dar indenização. E a tabela da SUSEP, sabidamente, ela não foi feita para reparar dano material e moral no acidente de trabalho. Ela foi feita para seguro, que o seguro lá é objetivo, é um critério objetivo, né? O próprio nome diz, tabela da SUSEP, perda de um olho 20 mil, perda de um dedo não sei quantos mil, é tudo objetivo. Não se avalia a funcionalidade, a incapacidade para o trabalho. Avalia-se a perda da integridade psicofísica. O fulano perdeu um dedo. Beleza, perdeu um dedo, então 20 mil. Tá, e sob o ponto de vista da funcionalidade, e sob o ponto de vista da capacidade para o trabalho e para os outros atos da vida civil. A tabela da SUSEP não avalia isso. E nós não tratamos desse assunto na área trabalhista, porque a petição inicial também não vem tratando deste assunto. Quando nós deveríamos tratar do assunto utilizando a teoria dos círculos concêntricos e fazendo cada círculo, né? Cada círculo do dano mostrando todos os impactos, não só psicológicos, fisiológicos e psicológicos, mas sociais, e também os materiais e os morais na área trabalhista para poder ter uma indenização justa e adequada, né? Então, esta é a deficiência. A doutora tem razão, né, quando diz que nós não adotamos o FAP-NETEP, a tabela CIF, a perícia biopsicossocial, e nós está na hora aí da advocacia, né, ter um bom nas suas petições iniciais aí, nos pedidos de perícia, na quesitação,
O perito não responde o que não lhe é perguntado. Na prática, o juiz deveria fazer seus quesitos também. Mas a correria é tanto, e são tantos os processos, que o juiz, ele deixa de lado a sua missão de quesitar. Porque existem juízes que já direcionam os quesitos e as partes só complementam aquilo que elas entenderem que seria adequado. Mas tem casos que nós deixamos a quisitação só para as partes. Se as partes não direcionam a perícia, sai a perícia do jeito que sair. E ela sempre vai sair negativa ou não com aquele alcance desejado, né? Então, é por isso que é boa, é muito propícia essa sua iniciativa, né, de abrir esse debate aqui público e na televisão e no YouTube para nós revermos aí todas essas questões e ainda discutir as novas doenças e os novos riscos ambientais que não estão sendo discutidos, doutor Ney. Nunca ninguém alegou um risco relacional. Doutora Ivani, inclusive com a pandemia, nós temos agravado também, não é, essa distorção social que nós temos no país. Não é? Nós temos sempre esquecido essa parte social e nós devemos lembrar que a Previdência e o trabalho, não é, ela tem que ser voltada para o social. Não é? Doutora Schneider, vamos para a parte prática, porque tem muitos pedidos aqui dos telespectadores querendo ouvir como é que ficou a situação do cálculo de acidente de trabalho depois da reforma da Previdência. Nossa, ficou boa, né? O problema é quem não consegue a caracterização por acidente de trabalho. O senhor começou aí falando que o Brasil está ali, né, no rol dos primeiros em acidente de trabalho. E vejamos, né, doutor Ivani está aí para confirmar que a gente tem uma subnotificação absurda. Quantas LERDORT, quantas depressões são caracterizadas como doença comum, como auxílio por incapacidade temporária previdenciária, quando, na realidade, eram para ser da espécie acidentária? Quantas pensões por morte eram para ser acidentárias? Eu, toda vez que vou fazer sustentação oral, eu levo aqueles dados do Observatório Digital, não sei se a senhora já viu, do MPT. E lá ele mostra a quantidade de acidente de trabalho no universo. E é uma coisa absurda, tipo assim, de 7 para 10 mil são da espécie acidentária. Então, assim, eu brinco que é quase tirar na Mega Sena, você conseguir um benefício acidentário no INSS. E hoje em dia, considerando que você vá para uma aposentadoria comum, né, uma aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, você vai ter 60% mais 2% do que ultrapassar 20 anos para homem e 15 para mulher. E aqui, já puxando, por exemplo, a mesma situação no servidor público, a gente tem uma situação pior ainda, porque lá, doutor Ney, Helena, doutora Ivani, o que é que aconteceu? Eles estabeleceram 20 anos para homens e para mulheres. Então, prejuízo da mulher que sofre um acidente de trabalho e é servidora pública ainda é pior do que uma mulher do regime geral de previdência. Então, a gente tem uma inconstitucionalidade gigante. Tratamentos diferentes para a mulher que sofreu a mesma doença. Então, assim, são muitos absurdos quando a gente fala de acidente de trabalho. Outro ponto aqui que a doutora Ivani colocou é a questão da indenização na Justiça do Trabalho, na Excelência. Tem lá o artigo 223G, que ele termina gerando uma disparidade, né? Não sei se vocês estão aplicando por aí, mas é um absurdo. O mesmo engenheiro que ganhava 12 mil e teve uma lesão considerada gravíssima vai ganhar 50 vezes 12 mil. O pedreiro que ganha 1.100 vai ganhar 50 vezes 1.100. Então, peraí, os dois ficaram incapacitados, vamos botar tetraplégico, uma coisa bem grave. Os dois ficaram tetraplégicos em função desse acidente de trabalho, mas um vai ganhar 12 vezes, botar 50 vezes 10 mil para ficar a conta fácil, né? Um vai ganhar 500 mil e o outro vai ganhar 50 mil. Mas e o dano e a dignidade da pessoa humana? Então, a reforma trabalhista foi bem cruel, né? São muitas questões que a gente realmente precisa abrir o olho na hora de fazer a petição inicial. Eu falo muito da CIF, doutora. Eu faço todas as minhas petições iniciais falando da CIF. Escrevi um livro agora falando sobre a CIF e sobre todas essas normas de trabalho. Então, eu bato muito nessa tecla. A gente pede muito aqui perícia no local de trabalho, porque eu não posso fazer nexo técnico sem perícia no local de trabalho.
Como é que eu vou dizer que, de fato, existe esforço repetitivo, que a cadeira não é ergonômica, se o perito não for no local de trabalho? Então, a gente realmente precisa insistir, melhorar as nossas petições, melhorar a nossa aquisitação, para que, de fato, a gente tenha provas mais robustas desse NTEP. Doutora Schneid, e o cálculo? E o cálculo, sim. A concessão do benefício por acidente de trabalho, doutora Schneid. O benefício por acidente de trabalho, o auxílio por incapacidade temporária, não houve alteração, né? Ficou igual para os dois, a média de 91%. Lembrando que a média aritmética simples de todo o período contributivo, então houve uma queda para ambos os benefícios, mas no final, tanto o B91 como o B31 vai ser igual, porque vai ser vezes 0,91. Já a aposentadoria realmente vai ter uma diferença. A aposentadoria por incapacidade permanente e acidentária vai ser 100% da média e uma comum 60% mais 2%. Da mesma forma, o auxílio acidente, o B94, vai ter um prejuízo se ele for do tipo comum, porque ele vai ser 50% da aposentadoria que o segurado teria direito. Doutora Helena Laranjeira, queremos lhe ouvir e também ouvir o que os nossos telespectadores estão trazendo aí para o nosso debate. Eu gostaria de fazer só um comentário, né, do que a doutora Ivani muito bem colocou, que falta educação previdenciária dos advogados trabalhistas e também, né, dos magistrados trabalhistas, porque, inevitavelmente, um período da vida laboral, ou toda a vida laboral do trabalhador vai repercutir na sua aposentadoria ou em algum benefício. E no momento que não há é importante entender que a interlocução entre as duas matérias é muito importante. E não há uma cultura de se considerar isso. No previdenciário é uma necessidade. Quando há, por exemplo, um acidente de trabalho, as normas, como também foi colocado, estão inclusive na 8213, então já há uma interlocução necessária. Por que não há uma maior observação, né, das normas e do direito, enfim? Também não entendo e acho que concordo com a doutora que deve ser, né, trazido para dentro da trabalhista, né, da seara trabalhista. E a minha pergunta vai direcionada à doutora Ivani, que os telespectadores estão curiosos, como é que ficou, afinal de contas, o acidente de trabalho em itinere? Está sendo concedido, não está sendo concedido? Como é que ficou essa confusão? Pode abrir meu microfone? Isso. Olha, o acidente de trabalho, de trajeto, ele era considerado acidente de trajeto, depois teve uma medida provisória que deixou de ser considerada, aí a medida provisória perdeu a eficácia, depois trataram do assunto novamente, perdeu a eficácia de novo. Eu entendo que o acidente de trajeto está de novo em vigor, porque as medidas tendentes a tirar o acidente de trajeto do mundo jurídico não deram certo. Então, nós temos períodos em que se considera e períodos que não se considera o acidente de trajeto, né? Eu estou considerando como acidente de trabalho. Agora, nós precisamos distinguir a responsabilidade previdenciária da responsabilidade trabalhista. A responsabilidade trabalhista pelo acidente de trabalho tem que ter um nexo de causalidade. O empregador, de qualquer modo, por ação ou omissão, deve ter dado causa ao acidente. E aí o empregador responde pelas indenizações cabíveis. Todo acidente de trabalho, todo acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho, mas nem todo acidente de trajeto traz responsabilidade para o empregador na área trabalhista de indenizações, porque eu preciso ter aí o nexo de causalidade. Então, se o empregado trabalhava com o carro da empresa, por exemplo, e o carro não tinha manutenção, e no trajeto, né, aconteceu algum acidente, se há um preposto que dirige esse carro e leva e traz esse empregado, ou até mesmo um transporte coletivo contratado para trazer e levar esse empregado, então, nesses casos, nós podemos até fazer um nexo de causalidade da responsabilidade do empregador pelo acidente de trajeto, tudo bem? Na prática, o acidente de trajeto, ele é de responsabilidade meramente previdenciária, não enseja a responsabilidade trabalhista do empregador.
As únicas responsabilidades, quando não há nexo de causalidade, quando o empregador não deu causa ao acidente, por exemplo, o trabalhador está indo de bicicleta e ele se acidentou com a bicicleta dele, né? O empregador, ele responde pelas responsabilidades objetivas previdenciárias, que é amargar com aquele afastamento, com a suspensão do contrato de trabalho, amargar com a estabilidade acidentária, se o fulano volta a trabalhar, ele tem E durante aquela suspensão do contrato de trabalho, a empresa vai ter que ficar recolhendo o fundo de garantia. Esse empregado voltar sequelado e com necessidade de readaptação, aí a empresa vai amargar também com a sua responsabilidade de readaptação em outro posto compatível com o seu estado de saúde, né? Então, nós temos reflexos do direito previdenciário no contrato de trabalho, embora o empregador não tenha dado causa a este acidente. Agora, se o empregador deu causa, aí aumenta, né? Eu tenho a responsabilidade previdenciária, que é a suspensão do contrato de trabalho pelos afastamentos, dos benefícios por incapacidade, a questão da reabilitação profissional e da readaptação, e ainda eu tenho as responsabilidades trabalhistas, que é, primeiro, receber o trabalhador no posto de trabalho. Segundo, dar trabalho. Não adianta deixar ele colocado, sentado no banheiro, esperando para ver o que vai fazer com ele. Terceiro, dar trabalho compatível com o seu estado de saúde, ou readaptá-lo. Ao readaptá-lo, não é possível rebaixar salário, então tem que manter o mesmo salário. Recolher o fundo de garantia durante todo esse período, né? E nós temos, isso não se for acidente de trabalho, ele não pode ter prejuízo nas férias. O afastamento comum, superior a 6 meses, impacta as férias. Você zera o período aquisitivo e começa tudo de novo. Mas o empregado não pode ter impactos nas suas férias quando é acidente de trabalho. Sem contar as responsabilidades civil, né? A responsabilidade civil, nós temos o dano material, os lucros cessantes, os danos emergentes, ainda o doutor Ney falou no começo do dano estético, né? E eu tenho ainda o dano moral. O dano moral, embora a CLT no artigo 223, letras A, B, C, D, até G, H, sei lá, falem que o dano moral é tarifado agora, né? Até um salário, até 3 salários, e tem lá uma tabela de tarifação, e o máximo é 50 salários. Na prática, o Judiciário Trabalhista não está aplicando essa tarifação usando o princípio da proporcionalidade, né? Então, nós temos ainda a reparação do dano. E outra, nós temos a responsabilidade administrativa, porque a empresa que deu causa ao acidente, que não cumpriu as normas preventivas e as precauções e a prevenção acidentária, ela vai ter multas, né? Embora essas multas não vá para o bolso do empregado, vai para o bolso da União, as multas, porque o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá, o Ministério da Economia vai fazer a diligência e aplicar as multas. As multas agora parece que estão suspensas com o Covid-19, né? As fiscalizações, algumas fiscalizações. E ainda eu tenho a responsabilidade penal, porque se houver dolo ou culpa, nós temos a figura da lesão corporal culposa, e se houve morte, nós temos aí o homicídio. Então, são responsabilidade previdenciária, trabalhista, administrativa e penal, né? São vários tipos de responsabilidade que eu queria trazer aqui do acidente de trabalho. Doutora Helena Laranjeira, continua com a palavra, por favor. Nossa, foi uma resposta melhor ainda do que esperado aqui, foi um aulão. Aqui, outras perguntas acabaram sendo abarcadas pela própria exposição, né, das convidadas. A única coisa que eu queria pedir para a doutora Schneid dar uma explicadinha um pouquinho mais
pouquinho mais a fundo de como é que funciona o NTEP, né, o Nexo Técnico Epidemiológico dentro do INSS, como é que é feita essa relação entre o CNAE e a atividade da empresa e a tabela do INSS, como é que isso funciona certinho, doutora Schneid? Nem todos os colegas conhecem a NTEP. Ótima pergunta. Existe lá dentro do decreto 3.048 os anexos, anexo 1, anexo 2 e anexo 3. E a gente eu faço geralmente assim, como eu já sei a maioria das doenças decoradas e sei os quinais, então quando eu vejo a doença, eu fiz, não, esse se enquadra. Mas quando a pessoa está começando, eu digo, olha, vá lá para a tabelinha, dê um Ctrl L, né, vá localizando e veja se a doença do seu cliente tem a ver com o KNAI da empresa. Então, como é que eu descubro que é KNAI da empresa? Que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Eu pego o CNPJ da empresa, vou lá no Google, né, consulto o cartão CNPJ e lá tem uma listinha de KNAIs. E uma coisa interessante que acontece muito é o seguinte, a empresa tem um KNAI principal e uma raiz de KNAIs secundários. O que é que a empresa inteligentemente faz? Ela bota o funcionário lá na carteira no KNAI que não tem NTEP, pessoal. Então, assim, uma coisa que é muito triste, na realidade, é que a gente tem legislação trabalhista de segurança do trabalho boa, que está sendo, né, mastigada pelo novo governo, né? Eles estão querendo alterar muitas questões, mas não existe fiscalização. As empresas burlam o tempo inteiro. Os exames periódicos são sempre aptos quando as pessoas já identificam doenças. Os exames demissionais são sempre aptos, mesmo com as pessoas doentes. As empresas não abrem CAT. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande aqui em Recife para abertura de CAT. Então, ou vamos para os sindicatos, tem uns que não querem se comprometer, tem os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, os CERESTES, que abrem CAT, mas que antigamente era mais fácil, hoje em dia também já tem uma certa resistência. Até médico, né, não quer dar laudo dizendo que a doença tem a ver com o trabalho. Então, essa caracterização realmente do nexo é difícil. E no INSS ele faz exatamente dessa forma. Ele vê o KNAI da empresa, vê a atividade e faz um nexo. Muito embora, eu vou repetir a questão do bancário aqui, que é o meu dia a dia, muitos peritos do INSS dizem o seguinte, olha, você lá como bancário não faz nada. Você fica só aqui no computador e não tem lesão por esforço repetitivo. Ele não entende, né, que o bancário passa o dia atendendo telefone e digitando e olhando de lado e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, essa perícia no local de trabalho, inclusive do próprio INSS, é importante. E eu consigo muito essas perícias no local de trabalho pelo INSS nas seguintes situações. O banco, por exemplo, entrou com a contestação do NTEP. O que é isso? O funcionário chegou com 91, se apresentou, o banco faz, opa, 91, estabilidade, doença, indenizações trabalhistas. Espera aí, vou fazer a contestação. E ele pode, na via administrativa, inclusive a discussão da ADI 3931, que foi decidida agora há pouco pelo STF, ele pode ir lá discutir isso administrativamente. Conseguiu a discussão administrativa, a gente vai e faz as contrarrazões. E nessas contrarrazões eu peço ao perito do INSS que visite o local de trabalho, certo? Então, importante, a doutora Ivani colocou aí a questão dos pedidos. Então, se eu não peço uma visita ao local de trabalho, ninguém vai visitar. Tenho que pedir sempre, né? Em todas as situações, porque isso faz muita diferença. Doutora Ivani Bramante, sim, eu quero ouvir. Eu quero falar um pouquinho também, doutor Ney, dos documentos que o advogado tem que cuidar para juntar na ação trabalhista, né? Para provar que o acidente foi acidente de trabalho e tudo mais. Porque a ação que corre na Justiça do Trabalho, doutor Ney, todas as sentenças, nós somos obrigadas a mandar a sentença para o INSS. Porque se ficar provada ali que a empresa teve dolo, culpa ou foi condenada por responsabilidade objetiva que seja, qualquer coisa, o INSS entra com ação regressiva contra a empresa. E aqui é outra crítica que eu gostaria de colocar, que a nossa sentença de vínculo empregatício não serve para nada lá no INSS, mas a nossa sentença de condenação da empresa em acidente de trabalho vale para tudo, porque eles pegam cópia de capa a capa do nosso processo e já entra com ação regressiva contra a empresa. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né?
Mas eu quero dizer que na ação acidentária, além de fazer o cruzamento do CNAE da empresa que está no CNPJ, como a doutora Chinaglia falou, e que lá o INSS ele tem todo o interesse em aplicar o FAP-NETEP. Por que o INSS tem esse interesse? Porque a empresa que é de grau de risco 1, se vai lá um bancário, João da Silva, o que você faz? Bancário. Aí vai o Benedito, o que você faz? Bancário. Vai o João, o que você faz? Bancário. O grau de risco da empresa, de 1 passa para 3. E há um aumento do índice de sinistralidade, que é publicado pelo próprio INSS, e o INSS cobra mais tributo da empresa. Então, existe um interesse, inclusive da perícia, e eles ganham por produtividade, todo mundo sabe disso, eles ganham por produtividade de nexo técnico epidemiológico inscrito e por suspensão de benefícios concedidos, né, cassados. Então, nós temos aí, cada vez que o INSS reconhece o nexo técnico, a empresa vai aumentar o índice de sinistralidade e ela vai pagar mais tributo. E esse índice de sinistralidade aqui na área trabalhista, a visão é outra, né? O interesse não é ficar observando essa questão do nexo técnico epidemiológico. Por isso que se não pedir para o juiz trabalhista aplicar o nexo técnico epidemiológico, trazer o CNAE da empresa, trazer todas essas questões, o que é o nexo técnico, o juiz não vai aplicar mesmo, né? Principalmente. E outra, quando tem um nexo técnico epidemiológico, doutor Ney, nós já aplicamos a responsabilidade objetiva do artigo 927 do Código Civil. Eu não preciso ficar provando dolo e culpa. Então, isso facilita muito a vida do advogado e do trabalhador para ganhar a ação, porque eu não preciso provar o dolo e culpa. Mas além disso, do nexo técnico, trabalhar essa questão, trazer a CAT, buscar alguém que emita essa CAT, ainda que seja o médico do SUS, o sindicato, né, como foi dito aí, mas também pedir todos os atestados de saúde ocupacional que tem na empresa, levantar todos os laudos antecedentes que tem no INSS, no SEB, pedir lá no SAB, trazer aqui todos os atestados médicos que durante todo o contrato de trabalho, porque às vezes a doença ela é evolutiva, né? E às vezes ela é evolutiva no sentido psicossomático. Então, alguém que tem uma doença psicológica começa com gastrite, aí está com pressão alta, aí dá diabetes nervosa, e a gente trata a gastrite, a diabetes nervosa como uma doença comum, e ela às vezes está conectada com a pressão psicológica e a saúde mental. Nós temos que saber fazer o que é doença principal e o que é doença psicossomática. E o que é concausa, né? Trabalhar com as concausas. Trazer esses atestados do ASO, todas as licenças médicas, todos os antecedentes ocupacionais e atuais, porque às vezes o trabalhador hoje trabalha no escritório, mas lá atrás ele trabalhou em outro trabalho dentro da empresa, e a gente não sabe disso, nós ficamos focando no último trabalho dele e não nos antecedentes. Todos os diagnósticos e tratamento e o histórico atual da doença, todos os exames físicos, clínicos, laboratoriais e tudo mais, e complementares. Além disso, doutor Ney, pedir todos os laudos da empresa. O PCMSO, o PPRA, o PPP, o LTCAT. Por quê, doutor Ney? Porque, às vezes, o PPP, por exemplo, é divorciado da realidade. O PPP diz uma coisa, o LTCAT diz outra. Um laudo alimenta o outro. Então, o PPRA, né, alimenta o PCMSO, que alimenta o LTCAT, que alimenta o PPP. Então, se nós não vamos buscar, se o primeiro laudo está errado, todos os demais estão falseando a realidade. Quando nós buscamos esses laudos, nós conseguimos, às vezes, detectar, né, falhas, subnotificações de CAT, como disse aqui, mas não é só subnotificação do CAT também, é camuflagem mesmo do ambiente de trabalho. Às vezes está lá em todos os laudos ambientais com ruído, é 85, você vai lá, é 90, é 95. Então, nós precisamos apurar essas questões todas para poder juntar, né, na ação trabalhista. Não é só entrar com a ação trabalhista e pedir a perícia, não. Nós vamos trazer esse manancial. E sabe o que mais?
há doenças ocupacionais que são potencializadas e agravadas por causa do remédio que o indivíduo toma. Então, se ele tem uma doença psicológica e ele toma um antidepressivo, ele não pode dirigir, ele anda parecendo um bêbado, e ele fica pior, às vezes a saúde dele piora em outros quesitos, que são também decorrentes da doença, por conta do remédio. Então, juntar as receitas, as bulas, para ver os efeitos colaterais, tudo isso tem que ser avaliado na área, tanto do INSS quanto na área trabalhista. Muito bem. Doutora Schneider, muitas vezes o acidente pode provocar deficiência, não é? Às vezes não tinha nenhum tipo de deficiência, mas em decorrência do acidente ele passa a ter a condição de pessoa com deficiência. Isso muda muito na vida dele em termos trabalhista e previdenciário, é verdade? Excelente, doutor Ney. Doutora Ivani falou, vou trazê-la para cá, para o nosso TRT, viu? Venha-se embora para essa transferência. Muitas questões que a gente precisa realmente ampliar aqui no nosso estado. Eu tenho um caso, permite-me, doutor Ney, só acrescentar aqui, de uma empresa engarrafadora. Eu faço também muito esse pessoal de bebida, né? Aqueles que carregam muitos refrigerantes. E o próprio PCMSO, PPRA da empresa, eu peço nos meus pedidos, na lista de rol dos pedidos, para que junte, tem lá riscos ocupacionais, risco à vibração no carro, doenças causadas, doenças osteomoleculares de corpo inteiro, porque é vibração de corpo inteiro. Então, se uma pessoa dessa tem uma hérnia de disco, não é a vibração do carro, não está previsto lá no PCMSO e PPRA, então a gente precisa saber ler esses documentos. Eu percebo que os advogados têm uma certa dificuldade. Bula, eu faço isso o tempo inteiro, de dar print de bula, de dizer que não pode. Então, assim, eu tenho um histórico de ser dentista antes, então eu tenho uma percepção muito boa de doenças, então isso me ajuda na construção de acidente de trabalho. Mas voltando à pergunta, o portador de deficiência, se assim ficar depois de uma LERDORT, eu tenho vários casos que depois de uma DORT muito significativa, a pessoa realmente tem uma limitação funcional, inclusive com direito a um B94, que seria o auxílio acidente. Ela pode ser readaptada dentro da empresa, inclusive entrar naquela cota das pessoas portadoras de deficiência, que também cabe uma ressalva grande. Existe um projeto de lei para acabar com essa história das cotas. Então, percebam que, muito embora a gente tenha diversos avanços de muitos anos na legislação previdenciária e trabalhista, a gente vem tendo retrocessos sociais importantíssimos. Mas, na atual conjuntura, é possível enquadrar na vaga de PCD, e aí a gente cai numa outra estabilidade, que não é a do artigo 118, mas que seria aquela de não poder demitir o portador de deficiência se não for pela contratação de um novo portador de deficiência. Então, é positivo, né? É positivo do ponto de vista previdenciário, esse enquadramento como pessoa portadora de deficiência, porque ele pode receber um auxílio acidente, que é 50% do auxílio doença que ele receberia, e ainda pode se enquadrar na vaga de portador de deficiência na empresa com uma certa estabilidade. E eu consigo muita reintegração no emprego aqui, baseada nessa questão da pessoa portadora de deficiência, que é algo que também é pouco explorado pelos advogados. Então, é uma brecha bem interessante aí, tanto no viés trabalhista como no previdenciário. Além da pessoa que passa a ser uma pessoa com deficiência, eles, inclusive, fazem questão desse tratamento. Normalmente ele diz, se eu fosse portador, eu jogaria fora. Né? Então, não porto, eu tenho uma deficiência. Mas precisa de observar também se essa deficiência é no grau leve, moderado ou grave. Por quê? Esse período que ele trabalhar dentro dessa condição, ele pode fazer uma conversão desse tempo, pode ter uma aposentadoria mais rápida. Mas, doutora Ivani, nós estamos falando de parte prática excelente, muito boa. A doutora Schneider e a doutora Ivani têm dado show, não se esperava que fosse diferente. Mas vamos aqui para uma teoria, doutora Ivani. Quero ouvir a sua opinião sobre a possível privatização dos acidentes de trabalho.
doutor Ney, já na Constituição Federal, já existe aqui, né, no artigo 7º, dizendo que a empresa ela é obrigada ao seguro de acidente de trabalho, independentemente das indenizações cabíveis. Então, é isso que diz o artigo 7º, né, da Constituição Federal. Então, já há esse dever do empregador aí de contratar o acidente de trabalho. Aliás, esse artigo, ele foi questionado, né, também o artigo 927, que trata da responsabilidade objetiva, foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, até porque o empregador já paga o seguro acidente de trabalho, então ele acha que ele está com um passaporte para sair lesando todo mundo, porque ele já paga aí o seguro de acidente de trabalho. Mas, de fato, doutor Ney, a reforma previdenciária ela vem nesse sentido de caminhar para uma possível privatização dos benefícios por incapacidade. Me parece que a ideia é uma ideia meramente contributiva de capitalização para futuras aposentadorias. Né? Você paga e se aposenta. Então, você coloca no cofre o dinheiro e depois recebe suaves prestações mensais lá no futuro. Então, existe sim esse projeto de privatização de todos os benefícios por incapacidade. Na verdade, por quê? Porque a maior incidência e recorrência lá na autarquia previdenciária, o número, né, de benefícios é disparadamente, galopantemente, os benefícios por incapacidade, né? Por incapacidade temporária e por incapacidade permanente. E isso tem tirado o sono do governo. Por quê? Uma coisa, doutor Ney, são os benefícios esperados, e agora nós chamamos até de aposentadorias programadas. Uma coisa é o benefício programado, que você paga um tempo e de volta pega esse dinheiro. Outra coisa são os benefícios inesperados, né? Então, todos os benefícios inesperados, os não programados, pode fazer uma listinha para ver, foram os que mais sofreram a pressão, vamos dizer assim, por conta dos cofres da Previdência, porque é um dinheiro que você gasta de repente e não sabe até quando, né? Alguém que vai ficar afastado quanto tempo? Não se sabe, né? E da onde vai tirar esse dinheiro? Também não se sabe. Então, é essa a questão, né? A maior discussão hoje dos gastos da Previdência são esses benefícios. E eu queria falar ainda de uma questão que a doutora Chinaglia falou, do auxílio acidente. Hoje, doutor Ney, eu queria fazer uma advertência, tá? Para o público que nos assistem e para a população mesmo. Eu conheço muitas pessoas que estão afastadas por auxílio acidente, que é aquele valor, quando a pessoa tem uma sequela irreversível, que ele ganha 50% do salário. O matuto entende, pensa que ele está em aposentadoria por idade ou por invalidez. E ele acha, né, que ele está e ele vai perder a condição de segurado, porque antes a manutenção, o auxílio acidente, mantinha a condição de segurado do indivíduo enquanto em gozo de benefício. Agora, com a reforma previdenciária, não se computa mais tempos fictício. Então, se alguém fica afastado por auxílio-doença, ou por auxílio-doença comum ou acidentário, ou está afastado e recebendo o auxílio-acidente, esse período de afastamento não está tendo recolhimento de contribuição previdenciária, ele vai perder este período, não se computa mais nem para fins de carência, nem para fins de aposentadoria, nem para fins de contribuição, não se computa para mais nada. Então, quem está afastado tem que voltar a contribuir. E as pessoas não sabem disso. E nós tivemos uma transição, a reforma previdenciária veio, foi publicada e tinha gente aí em aposentadoria por invalidez que continua, né? Em aposentadoria por invalidez, e agora não vai mais contar isso como tempo de contribuição e como carência.
Nós temos que advertir a população. E olha o absurdo, alguém que está doente, que está sem salário, já recebe 91% se for doença comum, né? E se for aposentadoria por invalidez, é 60%, né? E ainda vai ter que recolher a previdência? Já está recebendo a menor e ainda tem que recolher a previdência. E eu quero fazer uma outra advertência da reforma previdenciária, que é a pensão por morte de alguém que tem aí... hoje, quando a pessoa está aposentada e você vai calcular a pensão por morte, nós calculamos a pensão por morte ficticiamente como se a pessoa tivesse aposentada por invalidez. Nós calculamos 60%, mais 1%, não é isso? 2%. Mais 2% do que sobejar de 15 para mulher e 20 para homem. 15 para mulher e 20 para homem. Pensa comigo, doutor Ney. Se um homem morre, e ele vai deixar para a mulher quanto de pensão? 60%. 50% da conta familiar, mais 10%. Então, mais 10% e mais 2% ao que sobejar de quanto? De 20%? De 20% para o homem. Mas se a mulher que morre, o homem vai receber mais 2% do que sobejar de 15%. Ele vai receber mais. Se ambos tiverem o mesmo tempo trabalhado, o homem vai receber mais de pensão do que a mulher. Deixa eu te dar um dado: 83% das pensões previdenciárias, né, do INSS, que o INSS paga, são para as mulheres, viu, doutora Ivani? Então, as mulheres não gostam de morrer, não. Os homens parece que gostam de morrer. Mas eu estou dizendo que se é o homem que vai receber pensão por morte, ele vai receber mais. Porque é 2% do que sobejar de 15 anos. O homem saiu na vantagem até na pensão por morte. Entendeu o que eu estou falando? Olha, bom, chegamos ao tempo final. Olha, que hora que passou tão rápida, hein? Doutora Helena Laranjeira, por favor. Só vou fazer, então, as minhas considerações finais. Agradecer às convidadas pela presença, foi realmente uma troca muito rica de conhecimento, principalmente na seara trabalhista. A doutora Ivani, aqui como desembargadora, traz uma visão de dentro, né, do judiciário, de dentro do TRT, então isso é muito enriquecedor. A doutora Schneid, que traz as interlocuções do direito do trabalho e previdenciário, porque atua em ambos juntos. As duas professoras, né, pelo que eu saiba, as duas, então, nos deram uma aula de maior nível, assim, possível. Eu estou muito feliz de ter participado, de ter sempre o prazer de participar, né, aqui do programa e sempre aprender tanto com os nossos convidados. Então, fico feliz demais hoje com o nosso desenrolar aqui, porque foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Ney, pela parceria de sempre. Uma boa noite. Muito bem, muito bem. Sinto só não ter tido a oportunidade de que você tivesse participado mais. Mas estavam tão boas informações, não é, da doutora Schneid e da doutora Ivani Branante, não é? São duas pessoas muito fáceis, não é? De um diálogo muito espontâneo e que praticamente aqui, como âncora, a gente quase não tem o que fazer. Tem muito que bater palma. Doutora Schneid, com a palavra, por favor. Poxa, já acabou, adorei também. Obrigadíssima. Eu adoro falar desse bem trabalho. Acho que a gente precisa lutar muito para melhorar muita coisa, né? Não deixar que esses retrocessos se implantem. Então, é isso. Muito obrigada. Contem sempre comigo. Obrigadíssima. Prazer enorme, doutora Ivani, doutora Helena, doutor Ney, que é meu queridíssimo colega aí do dia a dia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Doutora Ivani. Pois é, nós tínhamos muito mais para falar, né? Nós nem tocamos no assunto do limbo jurídico trabalhista previdenciário, né? Não deu tempo. Estava aqui. Estava aqui, né? Então, nós podemos fazer uma outra oportunidade, falar só sobre o limbo, né? O que o doutor acha? Eu acho excelente. Tem tanta coisa para se falar, doutora Ivani. Nós passaríamos aqui mais 4, 5 horas. Eu nem toquei no assunto do limbo, porque tem uma aula inteira só para falar sobre isso. Doutor Ney, foi uma honra participar desse evento, matei minhas saudades, né, de conversar contigo. O senhor é sempre muito simpático, meu amigo já de outrora.
Adorei conhecer a doutora Schneider, achei ela muito simpática, a Helena também. Muito obrigada. Eu fico aqui à disposição. Precisando, é só ligar. Muito bem. Um abração aí para o marido, hein? Um abraço para todos aí também, um abraço para sua esposa. Rosa está mandando um abraço para você, está mandando um beijo para a Rosa, fala com saudade. Também aí para a nossa Helena. Bem, doutora Ivani Bramante, doutora Schneider Mafra, doutora Helena Laranjeira, vocês tenham certeza do dever cumprido com muitos méritos. Vocês realmente propiciaram o enriquecimento do saber. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão satisfeitíssimos, estão atendendo a eles com esse assunto das consequências, não é, previdenciárias e trabalhistas. É um assunto que teremos de voltar nele e não poderemos abrir mão das presenças da doutora Schneider e da doutora Ivani Bramante. A doutora Helena é minha parceira aqui na apresentação do programa ao vivo Doutor. Quero lhes convidar para o dia 30 agora deste mês, uma quarta-feira, portanto, de hoje a 15 dias, nós estaremos tratando de outro assunto também da solicitação de vocês, que é mandado de segurança em matéria previdenciária. Nós vamos contar, inclusive, com um autor de livro, que é o doutor Alexandro Farinelli. Vamos contar com a presença também do doutor André Vasconcelos. Todos dois são professores, uma palavra fácil, uma palavra simples, comunicativa. Então, tenho certeza que nós também teremos um grande programa. E vocês já podem, a partir de agora, enviar os seus questionamentos, não é? As suas perguntas, as suas indagações, por favor. O canal Rede Previdência está aberto. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, compartilhe e curta. São mais de 800 vídeos à sua disposição. Ative o sininho para você sempre receber informação do nosso canal Rede Previdência. Mais uma vez, agradeço a você, telespectador, e aquelas que estiveram aqui comigo na tela. Doutora Ivani, doutora Schneider e doutora Helena. Até a próxima. Até. Tchau, obrigada. Obrigada.